Bucket sort é um método de ordenação de vetores. Ele surgiu do método chamado counting sort, que foi inventado por Harold H. Seward, que também foi o inventor do radix sort, em 1954. O counting sort é parecido com o bucket sort, só que com um elemento em cada balde. O bucket sort é usado para ordenar elementos de um vetor que podem ser números de forma crescente ou decrescente ou palavras em ordem alfabética, por exemplo. Nele, cria-se uma quantidade de baldes para armazenar os elementos. Depois disso, colocam seus elementos com características em comum em cada balde. Por exemplo, se os números do vetor variam de 1 a 100, podem-se criar 10 baldes, e os elementos serão agrupados pelo número que começam. Os que começam com 1 serão agrupados, os que começam com 2 serão agrupados, e assim por diante. Após todos terem sido agrupados, cada balde é ordenado, seja por algum algoritmo de ordenação diferente ou usando o algoritmo bucket sort recursivamente. Depois disso, todos os elementos de cada balde são colocados em ordem, dessa forma, tendo todos os elementos organizados. No algoritmo, primeiro são definidos o tamanho de cada balde, o número de baldes e o tamanho do vetor a ser ordenado. A seguir, a estrutura é basicamente um vetor de inteiros e uma variável que define quantos números estão armazenados no balde. Depois disso, o topo de cada balde é inicializado. Então, faz-se uma verificação para descobrir em qual balde o elemento deve ficar. A verificação consiste em múltiplos de 10 menores que TUMBucket, começando com o valor máximo sendo decrementado de 10 em 10. Desse modo, quando o valor a ser ordenado for maior que o múltiplo de 10, ele se encaixa nesse balde. Após isso, verifica-se se o balde está vazio. Caso esteja, o elemento ficará na posição balde 0. Caso não esteja vazio, o elemento ficará na posição balde topo, onde topo é incrementado para cada elemento do balde. Após a distribuição dos elementos nos baldes, ordene-se os baldes cujos topos forem diferentes de 0. Na ordenação, pode-se usar qualquer algoritmo de ordenação ou até mesmo bucket sort recursivamente. Por fim, percorre-se os baldes e os elementos são devolvidos ao vetor original. Vantagens: o bucket sort é um algoritmo estável, ou seja, ele não altera a ordem de dados iguais e, além disso, tem um processamento simples. Desvantagens: os dados devem estar uniformemente distribuídos e também não é uma boa escolha para conjuntos de dados muito grandes. Complexidade: considerando um vetor com o número de elementos n e o número de baldes k, o tempo de execução do algoritmo é a razão entre O e n mais k, baseando-se no Big O. O melhor caso para o bucket sort é quando os dados estão uniformemente distribuídos, e o pior dos casos é quando todos os elementos são colocados no mesmo balde, o que faz o bucket sort ser praticamente inutilizado para a ordenação.